Quando Jesus ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que Deus assim nos abençoe, graças e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Agradecemos mais uma vez a todos nós que estamos aqui no nosso culto, de forma presencial. A você também que está nos assistindo via transmissão do Facebook, que Deus possa estar abençoando a sua vida e também tocando no seu coração para que você esteja aqui conosco de forma presencial no nosso culto. As nossas orações pela diaconisa Sandra, que continua seu tratamento, a Kelly, a Vera Berinho, o seu Altinho, que está em recuperação, a Cláudia também, no seu tratamento de câncer de mama, o pastor Aldenir, que está terminando aí a parte do resguardo novamente do Covid, os internos da APA e a escola dominical. Nesta semana estejamos orando pelos irmãos Gabriel, Luana e suas famílias. Outubro Rosa, agradecimento. O conselho agradece a nossa irmã Sandra pela palestra de hoje, conosco, mas nós agradecemos a palestra que ela nos trouxe hoje na escola dominical. E também a nossa irmã Clarissa, que está nos visitando hoje com seu esposo. Muito obrigado. Deus assim nos abençoe. Aproveitando já a ONG Toque de Amor, então, para conhecer mais o trabalho da Clarissa e da ONG, tem 3 endereços aí de mídias sociais: no Facebook, Instagram e YouTube. Então, acesse para conhecer mais do trabalho. Reunião do Sínodo. No próximo sábado, dia 28, haverá reunião do Sínodo, lá em Curitiba. Então vamos orar também por esta reunião importante. Não está aqui, mas provavelmente o pastor João sinalizou comigo essa semana, no dia 12 de novembro, que é o domingo segundo, se não me engano, de novembro, o pastor Ian Vanspeaker, que esteve conosco no ano passado, pregando lá no salão do Lidinho, que ele estará conosco também. Então vamos orar por este trabalho e também nos preparar para isso. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro, quarto e quinto domingo durante o culto, nós entregamos e consagramos ao nosso Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas, que também podem ser depositadas ou transferidas diretamente na conta da igreja. Na missão Portas Abertas, 35º país que mais persegue os cristãos no mundo é o Egito. Apesar de saber que sou cristã, ele criticou minhas roupas, bateu no meu rosto 2 vezes e gritou insultos para mim. O policial disse que eu não poderia voltar para casa para cuidar do meu filho doente, caso não retirasse a queixa. Meral, cristã que foi atacada em uma farmácia por não vestir os trajes islâmicos durante o Ramadã. Então vamos orar também por este país, por cada região que tanto precisa, principalmente neste momento de conflito, de guerra, e ao mesmo tempo agradecer a Deus por ainda sermos uma nação bíblica. Por leitura diária, indicações bíblicas de segunda a domingo, com textos baseados na liturgia semanal para a nossa comunhão e edificação com Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Pastor Pedro. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Uma alegria nos reunirmos mais uma vez aqui para celebrarmos, louvarmos o nosso Deus neste culto
E as mãos do Senhor estão estendidas para receber o nosso culto. As mãos do Senhor estão estendidas para perdoar os nossos pecados, para receber o nosso louvor, para ouvirmos a sua palavra e sabermos que as mãos do Senhor, elas estão também segurando bem firme em nossas mãos durante a nossa caminhada. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa nesta hora, invocando a presença deste Deus maravilhoso, que está de mãos e de braços estendidos para nos acolher. Irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome deste Deus, eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs nesta noite, graça e paz. A todos vocês, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Vamos cantar o hino 358, As tuas mãos dirigem o meu destino. Sabemos que as tuas mãos conduzem
toda a nossa existência. Que nada, absolutamente nada, Senhor Deus, chega até nós, que não seja, ó Pai, do Teu conhecimento, que não seja, ó Pai, sem a Tua permissão, e que não seja para um propósito este especialmente de glorificar, de exaltar o Teu santo e bendito nome. Por isso nos reunimos nesta noite como Igreja do Senhor para celebrar a Tua soberania, celebrar a Tua glória e celebrar, ó Pai, a Tua manifestação, a manifestação da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoe cada ato deste culto, em especial a proclamação da Tua palavra. Que esta palavra que o Senhor colocou no coração, ó Pai, da Clarissa, possa encontrar no nosso coração e na nossa vida um lugar também muito especial. Abençoe-nos nesta hora, abençoe aqueles que também nos assistem nesta noite, ó Pai. É o que nós te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Continuando a leitura de Isaías capítulo 59, aí no nosso boletim, vamos fazer esta leitura responsiva. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo e anda falando mentiras. Concebem o mal e dão a luz da iniquidade. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça dos seus passos. Fizeram para si igrejas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados se edificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão na rebeldia, proferimos palavras de falsidade e concebemos uma nossa. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Assim, temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora para todos sempre, diz o Senhor. Amém. Cantemos.
os seus pecados nesta hora, porque as nossas iniquidades, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas pela palavra que lemos também, quando confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos recebe de mãos estendidas e faz com que os nossos pecados sejam perdoados, porque temos um Redentor, porque temos um intercessor, Jesus Cristo, o Filho. Sim, Senhor Deus, vocês estão aqui, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, nesta noite, e ao teu povo reunido, Senhor, para cultuar ao Senhor. Nós somos pecadores, sejam por palavras, por pensamentos, por atos. Pecamos, ó Pai, contra Ti e contra o próximo. E sabemos, ó Pai, que não há nada de bom em nós, não há justiça em nós, não há ninguém que pratique o bem, não há nenhum justo sequer. Mas quando confessamos os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, que carecemos da Tua graça, nós somos perdoados, Pai. E te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor nos enviou um Redentor, Jesus Cristo, o Teu único Filho, para morrer na cruz e derramar o Seu sangue, para perdoar o meu e o seu e o nosso pecado. E este sacrifício, feito de uma vez por todas e de forma suficiente, uma única vez, cobriu todos os nossos pecados. E assim, ó Pai, o pecado que nos condenava, que nos afastava de Ti e que nos lançava no inferno, ó Pai, este pecado confessado agora, somente em Jesus, nos dá a certeza da vida eterna, do perdão, de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida e que estamos em Tuas mãos e que ninguém, absolutamente ninguém, nos arrebatará das Tuas mãos. Mediante desta certeza da Tua palavra, que pedimos perdão, Senhor, e assim o recebemos por amor e pela obra de Jesus Cristo lá na cruz por nós. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor, agora e para todos sempre. Amém e amém. Perdoados, vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor, este Deus maravilhoso, esse Deus que é grandioso em perdoar e nos amar.
nossa adoração.
Vocês conseguem enxergar a TV? Quer que vire um pouquinho para mais o centro? Bom, a Clarissa, ela já esteve conosco lá no antigo salão e eu a convidei novamente para que estivesse conosco nesse domingo. Como disse, pela manhã, a nossa irmã Sandra já esteve falando de forma maravilhosa também sobre o Outubro Rosa e daquilo que Deus tem feito na sua vida, né, Sandra? Com o tratamento do câncer de mama. E a Clarissa, ela vai contar e vai falar, claro, mas ela, a partir também de um tratamento como este, Deus colocou no seu coração, do Sérgio e de toda a família, eles começaram esse trabalho em Londrina, da ONG Toque de Amor. O Sérgio, inclusive, eu não sabia, está também teve um câncer de próstata e está bem, com a graça de Deus. E mês que vem, no Outubro Rosa, nós vamos também trazer profissionais para falar, né? Novembro azul. É tanta coisa que eu digo. Mas queremos trazer um profissional também para falar a respeito desse tema. Então, Clarissa, obrigado por ter aceito, né, estar conosco. Sérgio também, muito obrigado. Eles moram um tempo em Londrina e um tempo em Florianópolis, né? E trabalhamos juntos também lá na Faculdade Sul-Americana, e ela é formada também em teologia ali pela faculdade. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir que o teu Espírito Santo fale por meio desta tua serva ao coração de toda a tua igreja, Senhor. Palavras que o Senhor já colocou em seu coração para edificar, para fortalecer e para também, ó Pai, honrar e glorificar o teu nome. Use a sua vida, Senhor, é o que nós te pedimos, com a iluminação do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz, amada igreja. É com grande alegria que estou aqui nessa noite. Tá bom? Ok. Com grande alegria que estou aqui nessa noite com vocês. Agradeço imensamente ao pastor Andrei por esse convite. Eu lembro quando eu estive com vocês, né, lá no outro espaço, no outro templo. Então eu lembro de alguns rostos, né, da outra vez. Então é um imenso prazer estar novamente aqui. Mas ainda por ser o mês de Outubro Rosa, que é tão importante, muito significativo
introdução à mensagem de hoje, a palavra de hoje, vou compartilhar com vocês um pouquinho, então, da minha história, né? De quem sou eu, para vocês me conhecerem melhor. Bem, eu sou casada com o Sérgio, a gente vai fazer 35 anos de casamento agora em janeiro. Tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma menina, tenho 2 netos, um casalzinho. Sempre cuidei da minha saúde, mas fazendo os exames preventivos no ano de 2012, a pressão andou na minha mama, onde fui investigada, e fui diagnosticada então com câncer de mama. E quando a gente tem um diagnóstico desse, o que vem à mente, a palavra câncer, morte, né? Não tem outra palavra na nossa mente do que essa. Foi muito difícil, é muito difícil a gente receber um diagnóstico desse. Chorei muito, e às vezes eu não entendia o porquê daquele choro, né? Tanto choro. Eu falava, Senhor, por que eu estou chorando tanto? Eu creio em Ti, eu creio no Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu sei que aqui não é fim, que algo melhor vai me esperar, que nós temos a vida eterna. Falei, então por que esse choro? Né? Medo da morte? Mas eu creio em Ti. Então eu sou uma hipócrita, que cristã sou eu, né? Então fez aqueles questionamentos falando com Deus. E ele falou claramente ao meu coração que aquele choro era de tristeza. Tristeza por de repente eu ter que deixar as pessoas que eu mais amo na minha vida. E aí foi um trabalhar de Deus na minha vida, pedindo para Ele força para tudo que eu tivesse que enfrentar. Tive todo o apoio, com a graça de Deus, do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos, e tudo isso é muito importante para o que a gente precisa nessa hora, para enfrentar tudo que a gente vai ter que enfrentar. E aí eu fui para cirurgia, fiz quadrantectomia, fui depois para quimioterapia, radioterapia, 35 sessões, depois foram quase 10 anos tomando medicamento, fazendo os exames periódicos, sempre cuidando. Mas Deus, Ele é que cuida de nós. Ele é que está sempre conosco, né? E é na força dEle que a gente consegue enfrentar qualquer situação na nossa vida. Não é na nossa força, porque nós não somos nada. Mas Ele e a força dEle é tudo em nós. E aí, quando eu soube que ia para a quimioterapia, eu tinha os cabelos compridos, e é um choque para nós mulheres, sabemos que vamos perder os nossos cabelos. É outro momento muito difícil para nós. Não sou vaidosa, e mesmo sem ser vaidosa, sofri pra caramba. Porque não é fácil. Mexe com a nossa imagem, com a nossa autoimagem. Mas também foi um trabalhar tão grande de Deus na minha vida, porque nós mulheres não somos mulheres por causa dos nossos cabelos ou dos nossos seios. É lá dentro, é o nosso íntimo que vem de dentro. E a nossa beleza vem de dentro também, não é essa aparência. Isso aqui é casquinha. De uma hora para outra, está lá de dentro, tudo isso aqui se transforma, muda. E muitas vezes a gente nem reconhece a aparência. Mas nós temos a nossa essência, em Cristo Jesus, dentro de nós. E é essa beleza interna que vem dele, que reflete, que reluz para fora. Nossa beleza não é isso que vem de fora, que a gente vê. É o que vem de dentro, que é Cristo Jesus em nós. E aí, quando eu ia começar a quimioterapia, sabia que perder os cabelos, que era um momento difícil, e quando eu estava chorando muito no meu quarto, na minha cama, e o meu marido entrou no quarto e me viu chorando, e disse, por que você está chorando? Você acha que eu te amo por causa dos seus cabelos, dos seus peitos? Era tudo o que eu precisava ouvir naquela hora para falar, vamos lá, vamos encarar e vamos enfrentar o que vem pela frente. E aí eu quis cortar o cabelo já bem curtinho, Joãozinho, porque eu sabia que eu ia perder os cabelos. Foi difícil, não foi fácil, o meu cabeleireiro não ajudou, ele fazia cortes lindos, fez um chanel maravilhoso, eu falava, você não está entendendo, é curto, eu quero curto, eu vou perder os cabelos. Então foi um processo difícil, doloroso também, com tudo que a gente passa. E aí eu fui fazer a segunda quimioterapia, que era a cada 21 dias, e eu ainda estava com cabelo. E eu estava tão feliz, nossa, acho que Deus ouviu as minhas orações. Não vou perder os meus cabelos. Só que eu cheguei lá, a enfermeira me viu, nossa, você ainda está cabeludo? Eu,
um sorriso, aqui estou. Ela, mas agora tomando a segunda, cai. Aí foi aquele balde de água fria. E ela tinha razão. Fiz a segunda, logo em seguida os cabelos começaram a cair. E quando eu acordei um dia, olhei no espelho, aonde eu tinha colocado a cabeça, eu estava careca. Então eu estava careca na lateral, estava careca atrás. Eu olhei aquilo e falei, Senhor Jesus, é agora, o Senhor me ajude. Eu já vim orando pedindo força. E a maquininha do meu irmão estava carregando, eu peguei, e eu mesmo raspei os meus cabelos, coloquei lenços, porque eu sabia que ia perder, já fui pesquisando. Como disse, eu não sou muito vaidosa. Eu falei, o que eu vou fazer? Acho que peruca não ia combinar comigo, acho que podia incomodar. Cada um, daí precisa se sentir bem. E aí eu fui atrás de lenços, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Eu falei, como que eu vou amarrar? Não sei nem amarrar. E fiquei pesquisando, aí tinha uma mulher que ficou muito tempo em quimioterapia, muito tempo careca, e ela desenvolveu um lenço maravilhoso, que foi o que eu usei, que já tem o formato da cabeça que só encaixa. E aí as pontas eu amarro de qualquer jeito. Então, para mim, foi maravilhoso, como eu não tinha habilidade, foi facinho de usar, e foi que eu usei durante todo o tratamento. Acabado a quimio, fui para a rádio. Só que quando a gente termina a quimioterapia, depois de 1 mês e meio, 2, os cabelos começam a nascer. O cabelo volta a nascer e parece que é vida, ressurgindo novamente. Né? E quando terminou todo o meu tratamento, Deus foi colocando algumas mulheres que estavam descobrindo câncer ou estavam em tratamento de câncer para eu estar apoiando, estar ajudando, estar cuidando. Então, mulheres que, por exemplo, eram profissionais liberais, têm que parar de trabalhar, então reuni os amigos para ajudar financeiramente nesse período. Tinham mulheres que eram sozinhas ou que estavam mal, então faziam supermercado, ajudavam em casa lavando uma roupa, enfim, levando o filho na escola, quem tinha criança, essas necessidades básicas, e que às vezes é tão simples, mas faz toda a diferença para quem está enfrentando o tratamento, uma ajuda dessa, é muito importante. E aí uma pessoa fez um depósito na minha conta para ajudar financeiramente, uma pessoa, aquilo me constrangeu tanto. Aí eu falei, Sérgio, vamos abrir uma ONG, que aí as pessoas depositam lá e fica fácil de eu prestar conta. E ele é super parceiro, aceitou na hora, juntei os amigos. Em abril de 2013, então, eu fundei a Toque de Amor. No início, a sede era na minha casa. Então, eu recebia muitas famílias em casa e eu ia muito nas casas. Só que, ao mesmo tempo, eu era capelã voluntária no Hospital do Câncer de Londrina. E eu vi quantas necessidades, quantas coisas mais eu poderia estar fazendo para ajudar. E aí já comecei a orar e pedir para o Senhor um lugar pertinho ali do hospital, para fazer esse trabalho e acolher mais pessoas. E num passo de fé, então, no ano de 2016, nós alugamos essa casa pertinho do hospital. Ela estava bem velhinha, bem destruída, antiga. E Deus, consagrando essa casa ao Senhor, falando, Senhor, essa casa é tua. E Ele fez tudo. Nós fomos apenas instrumentos na mão dele, né? Fazendo doações, pedindo ajuda, e as doações vieram, a ajuda veio. E nós reformamos a casa inteira para poder acolher os pacientes. Tudo com doação. Esse é o nosso Deus, que é poderoso e que faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar ou sonhar. Então, a missão da Toque de Amor é promover ações de prevenção do câncer e acolhimento a pacientes e familiares, objetivando a qualidade de vida. E tem esse nome, Toque de Amor, porque é o amor de Deus na minha vida, que eu recebi tanto durante o tratamento, e é esse amor que eu quero levar para todas as pessoas que entram ali na casa. E é com OK, porque é ok, é de ok, vai ficar tudo bem, né? Por isso que é esse toque de amor. Então aqui apresentando um pouquinho a casa para vocês, é a nossa sala, onde eu entro e saio o dia inteiro. Então as pessoas chegam cedinho lá no hospital, porque tem que pegar senha, depois tem que fazer triagem, até dar o seu horário. Então eles é um entra e sai o dia todo. Nós oferecemos lanches, as pessoas se alimentam quantas vezes quiser o dia inteiro. Então tem um cafezinho, um chá, um leitinho, um café com leite, achocolatado, do jeito que a pessoa quer. Tem um sanduichinho com presunto e queijo, tem uma bolachinha, tem um bolinho. As pessoas podem se alimentar quantas vezes quiser. E eu falo que é sempre uma dose caprichada de café, amor e fé.
Essa é a nossa copa, onde as pessoas podem estar. Nós doamos também essas almofadas do amor, que são para as mulheres mastectomizadas, que é de formato de coração, e o próprio formato do coração encaixa aqui no braço. Ela é terapêutica, isso dá alívio, dá conforto, dá descanso, né, pós-cirurgia. Então nós doamos para as nossas amigas. Nós doamos também lenços, turbantes, perucas, as mamas do amor, né, que é feita com crochê, com plumante, que ela é leve, macia, que as mulheres gostam de usar, então coloca dentro do próprio sutiã, então também elas gostam bastante e é tudo doado. As perucas, eu tenho uma parceira, então eu recebo doação de cabelos e essa parceira faz as perucas com os cabelos naturais pra gente. Então às vezes, quando dá tempo, tiro foto da paciente, porque ela sabe que vai perder os cabelos, mando para ela, ela faz uma peruca igualzinha o cabelo dela. Então quando ela perde, ela coloca essa peruca igualzinho os seus cabelos antes. Isso ajuda muito no processo de recuperação. Eu tenho uma salinha de aconselhamento, onde eu faço aconselhamento com tanto pacientes quanto familiares. Também temos um projeto cuidando de quem cuida, né, que é a família. Então, esse cuidado para todas as pessoas nesse processo é muito importante e ajuda demais. Temos oficinas de trabalhos manuais que ajudam a passar o tempo, ajuda a se sentir útil, a esquecer um pouquinho o ambiente de hospital, dor, sofrimento, e a produzir alguma coisa e às vezes até gerar renda. Tem uma paciente que estava sem renda, aprendeu crochê, e aí um dia eu fui lá no assentamento onde ela morava, em Londrina, mora ainda, fui levar a cesta básica e ela estava fazendo crochê. E ela falou, nossa, isso está me fazendo tão bem. E vai fazer, ela falou, isso aqui vai virar renda, porque eu vou fazer os biquinhos das toalhas do prato para vender. E virou renda para ela durante esse processo. Nós temos palestras, né, tudo que é informação, conscientização ajuda, então profissionais da nutrição, nutricionistas, vão lá falar como que tem que higienizar os alimentos, quais alimentos importantes para a alimentação nos processos. Dentistas, cuidados com a higiene bucal, aí nós doamos escova de dente, pasta de dente, enfim, todos os profissionais que trazem informação para ajudar as pessoas a passar melhor durante esse processo, a gente também se preocupa em fazer. A espiritualidade, né, que é a minha área, é tão importante porque é um recurso tão importante de enfrentamento, principalmente quando a gente está enfrentando doença. Então essa parte da capelania é tão importante. E fazer, né, porque às vezes a gente está tão fraco e fica tão fraco e com tantos questionamentos. Então poder ajudar a pessoa a aumentar a sua fé, né, a caminhar junto, a saber que não está só, é que tem um Deus que está cuidando dela, isso é muito importante para fortalecê-la nesse momento. E temos vários projetos na casa. Então tem o projeto dos remédios do bem, por exemplo. Então os medicamentos que o SUS não dá, então nós tentamos ajudar os pacientes, né? A gente tenta comprar fraldas, nós também doamos cesta básica para os pacientes sem renda, com a renda muito baixa. Esse paciente nosso estava com um andador um cabo de vassoura tão quebrado e tal, aí nós compramos um andador novo. Nesse dia ele estava saindo com seu medicamento, as fraldas, a cesta básica e o andador. Ele é sozinho, tem uma esposa que não cuida, tem que ensinar algo, mas tem uma vizinha que cuida dele. E essa vizinha pega e ele cuida dele, traz na casa, leva no médico, traz de volta, com todo amor e carinho. Então isso é importante, né? E essa é uma oração que eu sempre fiz e faço, falou, Senhor, envia um anjo nessa hora para quem está precisando da sua ajuda. Né? Porque às vezes a pessoa é sozinha, não tem apoio, não tem ajuda. E eu sempre oro e clamo, Senhor, envia um anjo. E ele faz, né? Ele envia, ele cuida. Nós temos um projeto também chamado Retoque, que então a gente reforma às vezes casas de alguns pacientes muito ruim, ou construímos casas. Estamos com um projeto agora que hoje de manhã eu e meu marido fomos até a casa do filho dessa paciente, porque ela tinha uma casa com o marido, mas sofria muita violência durante o tratamento desse marido. Ela demorou até que tomou uma atitude de sair de casa. Ela está em cuidados paliativos. E então ela está com a cama hospitalar que nós doamos na sala da casa desse filho. Então nós vamos acionar esse projeto Retoque para a gente construir lá um cantinho para ela, um quarto para ela ter privacidade, mais perto desse filho que pode estar cuidando dela, né?
nesse período. Então a gente também se preocupa com isso. É um cuidado integral com a pessoa, né? Nós temos o sino da vitória, que a gente celebra cada etapa concluída de tratamento. Fez a cirurgia, deu tudo certo, vem tocar o sino. Acabou a quimioterapia, toca o sino. Acabou a rádio, toca o sino. Então a gente comemora toda a vitória, porque a vitória de cada um é a vitória de todos. E quem está começando e vê alguém tocando o sino, fala, nossa, eu também vou tocar. Já fica na contagem regressiva, contando o dia que vai chegar lá para tocar o sino da vitória. E aí nós louvamos e agradecemos a Deus nesse dia. E é lindo, é um momento muito lindo lá na casa. Todos os meus estudos após o meu diagnóstico de câncer, tudo que eu estudo é voltado para colocar em prática. Então, na teologia prática, então eu tiro da prática as necessidades que vou estudar, e aí da teoria eu coloco em prática, né? E aí, dentre esses meus estudos, eu fiz um curso maravilhoso, que é o primeiro no Brasil e pouco conhecido, que é a terapia da dignidade, que é feito com pacientes em cuidados paliativos, que eu sou uma paliativista, fiz uma especialização multiprofissional em cuidados paliativos também, para cuidar melhor dos pacientes e atender melhor. E aí, essa terapia, a gente faz um documento legado, é um livro onde a pessoa vai contar a sua história, deixar palavras para quem ela quer, é muito lindo, ela escolhe a capa, faz dedicatória, eternizando fazer isso traz dignidade, encontra um sentido na vida, gera vida, que tanto muitos familiares dizem, nossa, o que você fez com ele? O que você fez com ela? Tanta vida que gera esse trabalho. E aqui foi o dia que eu fui entregar para o marido, os filhos e a mãe dela, né, após o falecimento dela. E isso ajuda também muito no processo de luto da família, né? Então é muito importante, é muito lindo esse trabalho. E, nossa, como eu gostaria de ter tido isso, por exemplo, no meu pai que já faleceu, né? Uma recordação com palavras dele para a minha vida, para a vida dos meus filhos. E isso é um presente, né? E é muito lindo. Então é um dos outros projetos que nós temos. E nós também temos o Para Sonhos, que é um outro projeto, que é fazer os sonhos de pacientes no fim de vida. Então, enquanto há vida, há esperança. E a gente pode fazer. E aí a gente fez um recentemente agora, dessa paciente, que ela queria muito ter um momento num hotel com a família, o marido e os filhos, num resort. Aí ela queria ir para o Guatira. Então nós já colocamos diante de Deus orando, veio pessoas para ajudar, e Deus faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar ou sonhar. Mandei um e-mail para a Guatira contando a história, pedindo um desconto na diária, 3 diárias. Eles deram de presente. Aí uma outra pessoa deu a van, o transporte para ir e trazer de volta. Olha que lindo que Deus faz. Passou dias incríveis, lindos lá na Guatira. No primeiro dia nem parecia a mesma pessoa, que estava sempre prostrada, com dor, aproveitando tudo, curtindo tudo, numa empolgação. Eu falei, meu Deus, é a mesma pessoa, né? De tanta vida que gerou, de tanta alegria que ela estava. Logo que depois o corpo não aguentou, mas o Aguativa tinha lá enfermeiros, tudo, cuidaram dela. Aí ela não fez tanto esforço, né? Mas aproveitou demais lá. O hotel com todo cuidado, olha como recebeu lá no quarto. Ela se sentiu uma princesa nesse dia, né? E ela mandou uma mensagem falando, melhor presente que vocês poderiam me dar. São essas recordações, as lembranças que ficam. É isso que fica. Quando a gente partir daqui, a única coisa que nós vamos deixar são esses momentos, as lembranças, né, da nossa vida com quem a gente ama. E aí um versículo que durante todo o meu tratamento falou muito comigo, e que é o versículo da Toque de Amor, é Filipenses 4, 11 e 3. Né? Falou muito ao meu coração, porque não estou dizendo isso por me sentir abandonada, pois aprendi a estar satisfeita com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja limitado com fome, quer tenha muito, tenha pouco, e eu acrescentava nas minhas orações diárias. Com dor ou sem dor, na saúde e na doença, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É na força dele. E aqui está na nossa viga lá da casa esse versículo gravado, com a força que Cristo me dá. Então é nessa nossa sala, foi a comemoração de 10 anos esse ano, da Toque de Amor. E o câncer, ele é muito limitado. Ele não pode mutilar o amor, não pode destruir a esperança, não pode corromper a fé, não pode
destruir a paz, não pode destruir a confiança, não pode matar uma amizade, não pode invadir a alma, não pode reduzir a vida eterna, não pode apagar o espírito e não pode enfraquecer o poder da ressurreição. Na mensagem, então, que eu preparei para vocês nessa noite, é para falar sobre a soberania de Deus. Conhecer a Deus é crucialmente importante para as nossas vidas. Porque eu imagino que quem não conhece Deus, o mundo deve ser um lugar bem estranho, bem difícil, bem penoso de viver, até mesmo decepcionante, desagradável. Se desprezarmos o estudo de Deus, nós estamos sentenciando a nós mesmos a passarmos a vida aos tropeços, como um cego, como se a gente não tivesse direção, como se a gente estivesse perdido. Não basta simplesmente termos um aumento da nossa religiosidade, de experiências místicas. Não é suficiente a gente ter sinceridade aqui no culto. Nós precisamos conhecer verdadeiramente a Deus, conforme as Escrituras. Por isso que hoje eu vou falar de um dos atributos de Deus, que é a soberania. E está lá no texto de Isaías 46, 9 e 11, se vocês quiserem abrir as Bíblias para acompanhar, mas está aqui também na TV. Lembrai-vos das primeiras coisas dos tempos antigos, pois eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e outro não há como eu. Narro o fim desde o princípio, e conto desde a antiguidade as coisas que acontecerão. Meu conselho permanecerá, e eu farei o que me agrada. Chamo do Oriente a ave de rapina, e da terra distante chamo o homem do meu conselho. O que tenho dito, farei cumprir. O que formei, eu completarei. Amém? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, vivemos em relação a Deus alguns tipos de conflito. Nós somos humanos. E um conflito possível é: como eu posso crer que Deus seja o Senhor da história, se o que eu vejo não me leva a pensar nessa direção? O que nós vemos? Nós estamos vendo agora guerra, uma guerra terrível, fazendo barbaridades. Então, não é possível que o ser humano ainda não aprendeu nada e ainda continua fazendo isso. Pessoas inocentes sendo brutalmente assassinadas, torturadas. E não tem nada nem ninguém que pare isso e que traga uma paz justa. Nós vemos corruptos se enriquecendo, muitas vezes aí por meio de ações ilícitas que alcançam os nossos serviços públicos, inclusive os essenciais que a gente precisa tanto, sempre em detrimento das pessoas que precisam. Nós vemos muitas vezes jovens, pais, mães que saem das suas casas e às vezes não retornam por causa de um acidente horrível ou por causa de uma bala perdida. Nós vemos doenças destruindo pessoas sem escolher idade, classe social, sexo, e geralmente são mais letais em crianças e nas pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Muita injustiça. Nós vemos pessoas orando, clamando pela cura de pessoas que amam, por amigos, e nós vemos pessoas morrendo. Mas admitindo que Deus existe e Ele é o Senhor da história, um outro conflito possível é: como então eu vou me relacionar com esse Deus soberano em meio a tantas diversidades da vida? Essa
Essa é a nossa maior prova de fogo. É o nosso grande desafio. É na doença, é na dor, é no desespero, é no abandono, é na desilusão, é na falta de dinheiro, é no desemprego, é na fome que nós perguntamos: por que Deus? Por quê? Que Deus é esse? Que Deus é esse? E a Bíblia, em 1 Timóteo 6, 15 e 16, descreve Deus, dentre outras qualidades, como bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Mas a gente precisa saber e entender, então, o que é soberania de Deus? Soberania de Deus é o exercício da sua supremacia, superioridade, domínio, poder supremo. Deus é o ser supremo e independente. Somente Ele, em todo o universo, tem o direito e o poder de fazer absolutamente o que lhe agrada. Ele é o único que tem o direito de agir para a sua própria glória. Deus tem o domínio de tudo, e de acordo com a sua vontade e para o louvor da sua glória. Então eu quero, a partir da Bíblia, especialmente do profeta Isaías e do apóstolo Paulo, ajudar nessa solução desses conflitos, que são reais, mas conciliáveis, porque Jesus Cristo nos revelou um Deus completo, amoroso e soberano. Então a soberania de Deus, ela se expressa de duas formas. Primeiro, na criação de Deus, né? Na criação do mundo. E por meio do profeta Jeremias, Deus declara: sou eu que com meu grande poder e o meu braço estendido fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e a dou a quem me apraz. Jeremias 27:5. A soberania de Deus também se expressa no seu empenho por nós, para cumprir o seu plano e nos abençoar com a salvação e com a plenitude da vida. Estas que são as suas principais promessas para conosco: que Deus faz todas as coisas, boas e ruins, previstas e imprevistas, que todas as coisas cooperem para o bem, para o nosso bem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. E essa verdade também está no profeta Isaías 64:4, que diz: o Deus soberano trabalha para aqueles que nele esperam. Podemos querer mais? Temos muitas perguntas sem respostas, mas nós temos essa resposta. Deus, que deu o seu Filho único, por amor de nós, para nos salvar, continua a se empenhar por nós. Então, o que nós precisamos saber é que atitudes então devemos ter diante de um Deus soberano. Que atitudes devemos ter diante desse Deus que é soberano? A primeira atitude, isso baseado nos textos bíblicos, principalmente em Isaías 46, que a gente leu, e em 1 Timóteo 6, 13 e 16. Primeira atitude que devemos ter diante desse Deus soberano é celebrar, dar-lhe honra e poder. Celebrar. Quando cremos que Deus é soberano sobre as nossas vidas, devemos celebrar, dar-lhe honra e poder, lembrando do que Deus é, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, e a nossa fé é fortalecida. Então,
esses cânticos, esses hinos que a gente cantou aqui, tão lindo. Nós estamos celebrando ao nosso Senhor. Nos momentos mais difíceis que eu estava enfrentando, às vezes sem força no meu despertamento, só vinham cânticos na minha mente de louvor, celebrando ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. Isso é muito importante. E a gente pode celebrar cantando, podemos celebrar lendo a palavra de Deus, podemos celebrar orando, celebrar em comunidade, entre os irmãos e as irmãs. A segunda atitude que nós devemos ter diante de um Deus soberano é confiar que Ele fará o que lhe apraz. Ele fará na grande história e nas nossas vidas. É Ele que faz. É Ele que faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. E toda a Bíblia diz isso. O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Está escrito, Salmo 115, 3. E quantos exemplos ricos nós temos na Bíblia disso? Que Ele faz do jeito que Ele quer. Vamos lembrar de alguns, por exemplo, Abraão. Lembra Abraão? Quando entregou seu filho Isaque, e Deus entrou com a providência e mostrou o cordeiro. Moisés fugindo, quando chegou, viu o mar, provavelmente ele imaginou e já viu as pessoas boiando ali afogadas, morrendo afogadas. E Deus entrou com a providência e abriu o mar. Inúmeras vezes o povo de Israel em batalhas, se vindo derrotados, Deus agia e trazia vitória. Os judeus que já estavam cansados dos fracassos da lei, que fazia da fé deles uma religião de castigo e de dor, até Jesus rasgar o véu pela graça que os separava do Pai. Então, queiramos ou não, meus irmãos e minhas irmãs, Ele fará, Deus fará. Pois, mesmo que muitas vezes a gente ache que Ele está fazendo aparentemente contra nós, confiar é trazer a realidade da soberania de Deus do território da razão, da história, da Bíblia, para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Então, as atitudes que devemos ter diante de um Deus soberano, celebrar, confiar e desfrutar. Nós temos que desfrutar, tomar posse das promessas dele. Tomar posse das suas promessas. Promessas de companheirismo, de resposta soberana às nossas orações. Suas promessas não foram para ontem, elas são para hoje, são para amanhã. E se nós temos alguma dúvida de que Deus é soberano, vamos olhar para Jesus Cristo. Nele está o sim de Deus para todas as promessas. Sabe qual foi a maior promessa que nós temos repetidas vezes aqui na Bíblia, na palavra de Deus? Eis que estou convosco em todos os momentos. Todos os momentos. A soberania é uma característica de Deus e faz parte da essência de Deus. E quando entendemos e reconhecemos a soberania dele, passamos a entender uma série de outras coisas nas nossas vidas. E muito da incompreensão das coisas que estão na Bíblia é a causa do problema de pessoas não aceitarem o fato de que Deus é soberano. A soberania significa que eu tenho que me humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é tudo e eu sou nada. E se a pessoa não reconhece que Deus é soberano, como ela poderá então entender o que Tiago diz? Alegre-se por passar provações na vida. Ou Paulo, aprendi a estar contente em todo lugar, em toda situação.
O nosso objetivo é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se a gente não se renovar, se a gente não se transformar e não experimentar isso, como que a gente vive? Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Quem diz que não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida é porque não leu a Bíblia, não leu a palavra de Deus. Em tudo dai graças, em tudo. Ai, mas está tão difícil, está dando tudo errado, aconteceu uma desgraça. Em tudo dá graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente não pode se esquecer nunca disso, se agarrar. Então, diante de um Deus soberano, as atitudes que devemos ter: celebrar, confiar, desfrutar e viver segundo as suas instruções, segundo as instruções de Deus. Eu ouso dizer que o nosso principal problema não é reconhecer a soberania de Deus, mas nos submeter a ela, nos submeter à soberania de Deus, deixando que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos. Há uma luta em nós. Nós sabemos que o caminho de Deus é melhor, mas quantas vezes nós queremos experimentar o nosso? Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes a gente já sofreu consequências por causa disso na nossa vida? A nossa disposição para deixar que o soberano Senhor nos dirija produzirá essa completa submissão. É deixar o Senhor nos dirigir, nos conduzir da maneira como Ele quer. Então, quando a gente se submete a esse Deus soberano, nós vivemos segundo as suas instruções. Nós temos um manual aqui, nosso manual, para seguir, seguindo as instruções do nosso Senhor. Aí sim, nós seremos verdadeiramente felizes, independente das circunstâncias, independente das tribulações, independente do que a gente vive, porque é a soberania dele, é o amor dele que nos redimiu, que nos resgatou, esse imenso amor, essa imensa bondade, e estamos debaixo dessa soberania dele, sabendo que nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que aqui estamos todos de passagem, agora quando nós vamos morrer, como? Só compete a Deus, é Ele que sabe. E ninguém vai morrer antes do tempo, antes da hora. Ele é soberano, Ele decide. E quando Ele nos chamar, eis-nos aqui, Senhor, nós iremos, porque nós sabemos para onde nós vamos. De volta para a casa do Pai, onde Ele vai estar de braços abertos para nos acolher e nos receber. E não tem lugar melhor para nós estarmos do que nos braços do Pai. Amém? Queria ter um momento de oração, então. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, queremos Te louvar e agradecer ao Paizinho pelo dia de hoje, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui na Sua casa. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo nosso sustento, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças por tudo que és, ó Pai. Não somos nada sem Ti. Carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas. E obrigada porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, eficaz e verdadeira, que fala aos nossos corações. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Queremos, Senhor, nos colocar aqui, dando-lhe honra e poder por tudo que Tu és. Obrigado
obrigado, Senhor, que o Teu Santo Espírito aumente sempre a nossa fé e que possamos sempre confiar em Ti e que o Senhor fará sempre o que lhe apraz para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para nós que amamos a Ti, Senhor. Obrigada pela Tua promessa, que é viva, eficaz, verdadeira, que o Senhor está conosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor. E que nos momentos que possamos estar abatidos, o Teu Santo Espírito nos traga melhor memória e nos lembre que o Senhor está conosco, que possamos sentir a Tua presença, o Teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. E que o Teu Santo Espírito sempre nos incomode para vivermos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que o Seu Santo Espírito nos incomode às vezes que nos afastamos de Ti, que seguimos os nossos caminhos e não os Seus. Que o Teu Santo Espírito sempre nos incomode a voltarmos para Ti, a pedirmos perdão, a sermos perdoados e voltarmos para os Teus caminhos, ó Pai. Nessa noite estamos aqui Te dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Usa as nossas vidas, Senhor, com grande poder, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Estamos aqui para Te servir, ó Pai. Então usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Capacita-nos, nos dê sabedoria, Senhor. Nós, como igreja, queremos Te servir ao Teu reino. E obrigado por esse grande privilégio, Senhor, de poder Te servir. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar este último hino, 352, que diz: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou. À luz de tudo que Deus trouxe ao nosso coração, que tenhamos essa certeza de que o Senhor segura bem firme as nossas mãos. Os irmãos que trouxeram dízimos, ofertas, contribuições, poderão depositá-lo enquanto cantamos. vai para Luana e o Gabriel, que estaremos orando por eles esta semana. Então, Deus os abençoe. Amém. Clarissa, muito obrigado. Em nome de toda a igreja, em nome do conselho, obrigado. Obrigada, por toda
e tenho certeza que ficarão guardadas no nosso coração. Obrigado. A Sandra, que fez a palestra hoje de manhã, também, né? Um vaso também para a nossa irmã, que é carinho. Obrigado. E este último, Ruth, leva para a Amanda, que mês passado fez também aqui na escola dominical uma palestra sobre o suicídio. Então, também, por favor, presente uma de gratidão a Amanda por ter feito essa palestra. Amém? Obrigado. Vamos colocar em pé. Agradecemos muito a cada um dos irmãos, Larissa, Sérgio, que o Senhor continue com vocês, estaremos orando sempre por vocês, Sandro, beleza, força. Obrigado, Expedito, obrigado, Israel, também pela sua presença no nosso meio. Feche os seus olhos e receba a bênção do Senhor. O Deus que é fiel e que nunca abandona o seu povo, vos abençoe e vos guarde, que Ele volte sempre os seus olhos para cada um de vocês, e que este Deus nunca se separe de vocês em sua caminhada, que Ele faça surgir um mundo novo, anime-os na esperança e lhes dê a sua paz. Vós que sois o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.